Queridos irmãos, chegamos à nossa última aula. Os irmãos que vão assistir depois esse curso, você não teve o privilégio de estar aqui presencialmente, mas hoje nós chegamos à última aula do nosso curso de Levítico, onde vamos tratar do capítulo 26 e do capítulo 27. Confesso aos irmãos também que, para mim, foi uma oportunidade muito boa poder estudar esse livro de forma sistemática e mais minuciosa. Nos fez o nosso coração estar ainda mais apaixonado por Cristo e mais deslumbrado com a beleza das Escrituras e com mais desejo de continuar nessa jornada. Porque através das Escrituras, Deus se revela a nós. E eu louvo a Deus, porque Ele quis se revelar a nós. Porque se não fosse Ele querer se revelar a nós, na nossa infinita ignorância e incapacidade, jamais poderíamos conhecê-lo. Mas graças a Deus que Ele deixou a sua palavra, e Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, e Ele traz a nós esse privilégio de podermos conhecê-lo. Isso é fantástico. E hoje eu quero falar com os irmãos desse último capítulo, esses dois últimos capítulos, fechando o livro, que eu dei o seguinte título: As Recompensas da Santidade. Qual o tema principal de Levítico? Esse livro tem por tema principal a santidade. Obviamente que no fechamento desse livro, o assunto não poderia fugir ao propósito principal do livro, que é exatamente as recompensas da santidade. O que a gente vai encontrar aqui nesse capítulo 26, não só as recompensas da santidade, mas também as consequências de não nos submetermos ou de rejeitarmos o padrão de Deus para a nossa vida, que é a obediência. A nossa aula terá dois momentos. O primeiro momento, vou fazer essa exposição no capítulo 26 e 27, e focando assim os pontos principais que nós queremos destacar. E no segundo momento, eu quero compartilhar com os irmãos algumas verdades, algumas lições práticas que nós não podemos encerrar o estudo de Levítico sem destacarmos para vocês essas aplicações práticas do livro de Levítico. Então, vamos ao primeiro ponto. Abra sua Bíblia, capítulo 26 de Levítico. E deixa ela aberta aí nesse capítulo de número 26. Abriram? Amém? Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem colunas, nem poreis pedra em figura na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu, porque eu sou o Senhor. Verso 3, vamos ler junto. Se andares nos meus estatutos, os meus mandamentos, e os cumprirem, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Amém. Só até aqui. Eu achei muito interessante a percepção que um comentarista do livro teve, que, aliás, ele comenta o Pentateuco todo, que é o Warren. Ele faz um comentário que ele percebeu aqui um detalhe muito interessante que eu achei tremendamente útil. Ele percebe que nesse capítulo de número 26,
A palavra se, ou essa conjunção condicional, se, ela aparece quantas vezes? Olha aí no seu roteiro. Quantas vezes? 33 vezes. Quantos versículos tem esse capítulo? Dá uma olhadinha. Não, quantos versículos tem o capítulo 26? Olha aí. 46. Santos irmãos, olhem para mim agora. Se o capítulo tem 46 versículos, há de convir que essa palavra destaca no capítulo quantas vezes? 33 vezes. 33 vezes essa palavra se destaca. E o se, na nossa língua portuguesa, ele é uma conjunção condicional, certo? Por que isso? Porque ele quer nos mostrar que para a compreensão desse capítulo é fundamental você perceber isso. 3 versos eu destaquei aí na apostila para você perceber. Verso de número 3, que é que diz? Se andares no meu estatuto. Verso de número 14. E o verso de número 40. Eu destaquei só 3 das 33 que se repetem no livro. E olha o que você não pode deixar de perceber. Eu creio que as muitas repetições dessa conjunção condicional no texto pode nos ensinar o quanto nossas, repita comigo, escolhas e atitudes são importantes para o nosso relacionamento com Deus. Quais as 2 palavrinhas? Escolhas e atitudes. Em outras palavras, santos irmãos, podemos dizer que não há como nós ignorarmos a nossa responsabilidade, aquilo que nos cabe fazer no nosso relacionamento com Deus. Então, esse capítulo de número 26 de Levítico vai fechar o livro deixando essa premissa muito forte. Qual é o papel da nossa responsabilidade? Aquilo que nos cabe fazer no nosso relacionamento com Deus, que está expresso, então, através dessa condicionante que aparece se repetindo quantas vezes no texto? 33 vezes. Então, eu quero abordar isso com os irmãos, esse capítulo 26, mostrando dentro desse capítulo, através da ótica da responsabilidade que cada cristão tem para com o nosso Deus. Nesse capítulo, nós enxergamos, e eu vou aqui comentar apenas 4 delas, essas 4 responsabilidades que aparecem aqui nesse capítulo, onde nós temos as recompensas da santidade e nós temos as consequências de não vivermos debaixo da santidade. Queridos irmãos, o que é a santidade, se resumindo de uma forma muito simples e muito prática? O que é a santidade, se não você obedecer o mandamento de Deus? O que é viver em santidade? É viver dentro daquilo, lembrando aqui o exemplo que o professor Gabriel deu, dentro do propósito para o qual Deus te criou. E por quê? Ou para que Deus nos criou? Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para a comunhão com Ele. E quando
ele deixa para nós os seus mandamentos, os seus preceitos, a sua lei, ele apenas está nos dizendo o que a gente precisa fazer para viver dentro do propósito para o qual ele nos criou, ele nos chamou. Então, o que é viver em santidade? É viver dentro do propósito para o qual Deus nos criou. É viver em obediência aos preceitos que ele estabelece para nós. Isso é viver em santidade. Por isso que esse capítulo aqui, 26, ele vai destacar, então, as consequências ou as recompensas da santidade e os castigos e as maldições pela desobediência. O que é a desobediência, senão a rejeição da santidade? Olhem para mim. Raciocina comigo. O que é a desobediência, senão a rejeição do padrão de santidade de Deus para a nossa vida? Certo ou errado? Você percebeu o que eu disse? Então, a desobediência nada mais é do que eu declarando para Deus: eu não aceito o seu padrão para a minha vida. Irmãos, olhem para mim. A desobediência nada mais é do que eu, ser humano, impondo a Deus a minha vontade sobre a dele. Escuta aqui, santidade não é viver dentro daquilo que Deus quer para mim? Sim ou não? E o que é desobediência? É eu declarar para Deus que eu não aceito o padrão dele para a minha vida. Eu declarar para Deus que a vontade dele fica em segundo plano e que em primeiro plano deve ser a minha vontade. Isso é viver em desobediência. Isso é rejeitar a santidade. E a coisa maravilhosa desse capítulo é que ele vai nos mostrar as recompensas da santidade, mas ele também vai nos mostrar os castigos da desobediência. E a gente vai ver por que ele mostra sobre os castigos, gasta muito mais tempo falando sobre os castigos do que sobre a recompensa. Observaram isso? Nós temos do verso 1 ao 13 falando das bênçãos. Olha aí na sua Bíblia. Verso 1 ao 13 fala de quê? Das bênçãos, fala das recompensas. E do verso 14 até o 46 vai falar das consequências da desobediência. Concluo então que temos mais versículos falando quanto às consequências da desobediência do que versículos falando sobre as recompensas da... Será por quê? Vamos descobrir. Então, vamos lá. Primeira responsabilidade nossa. Por que nossa? Porque o texto se aplicou ao povo lá no deserto. Mas hoje ele vai ser aplicado a nós. A Bíblia não é o livro do passado. A Bíblia é o livro do presente. Então, primeira responsabilidade nossa, que nós aprendemos aqui nesse capítulo, é a responsabilidade de obedecer. Olha para a sua apostila, vou seguir literalmente a apostila. Primeira, qual é? Obedecer os mandamentos de Deus. E quando eu falo obedecer os mandamentos de Deus, é sinônimo de eu dizer o quê? Relacionado com o tema nosso da santidade. É sinônimo de eu dizer viver em santidade. Uma coisa equivale à outra, certo? Então, vamos lá. A primeira responsabilidade é de obedecer. Obedecer. Nesta primeira parte deste capítulo, Deus fala ao seu povo sobre a responsabilidade que cada um tinha de obedecer os seus mandamentos. Vamos ler de novo o verso 3. Se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprides. O que é isso senão obediência?
Eu não vou gastar muito tempo comentando desse primeiro item, porque nos parece muito óbvio que Deus sempre exigiu do seu povo obedecer. Aliás, o grande problema da humanidade começou com o primeiro ato de Então, esse ponto é bem tranquilo para nós compreendermos. Mas, queridos irmãos, este capítulo ele revela ao povo que nesta aliança está previsto bênçãos e maldição, recompensa e castigo. Lembra quando nós falamos na primeira aula do curso sobre a teologia do livro de Levítico? E uma das coisas que nós falamos é sobre o papel da aliança. O papel da aliança é muito forte descrito aqui no Levítico, não só no Levítico, como no Êxodo, como no Número, como no Deuteronômio. E esse capítulo vai deixar claro isso para nós. As bênçãos e as maldições que estão previstas na aliança. O último parágrafo aí desse primeiro ponto tem um detalhe muito importante. O princípio, achou? O princípio que não pode ser esquecido, está aí na sua apostila, no primeiro item. O princípio que não pode ser esquecido neste capítulo 26 de Levítico é... Aleluia! Se você esquecer todo o princípio do capítulo, esse você não pode esquecer. A obediência é a chave da bênção. Aí eu coloquei aqui que esta também foi a compreensão do apóstolo, ou dos apóstolos, conforme Gálatas e Tiago, que nós não vamos ler por causa do nosso tempo. Queridos irmãos, se a obediência é tão importante nesse capítulo de número 26, não só nesse capítulo de número 26, se a obediência é tão importante no nosso relacionamento com Deus, eu quero destacar aqui 4 razões que nós observamos aqui nesse capítulo 26 para sermos obedientes. Primeiro, qual é? Por causa de quem é Deus. O capítulo 26 mostra não só a necessidade da obediência, mas ele também destaca por quê. Quais são as razões que nós devemos ter no nosso coração para nos convencermos que nós precisamos ser obedientes? Quantos são iguais a mim, que têm assim uma predisposição para a desobediência? Você sabe que o seu caminho é linha reta. Você fica procurando atalho. É como que você colocou o GPS para te guiar. E você quer saber mais do que o GPS. Às vezes é verdade que a gente sabe, né? Uma vez eu tinha que ir num lugar e coloquei o GPS e achei o caminho do GPS muito estranho. E quando eu já estava pertinho do lugar, e aí a Simone, esse caminho está errado, e eu já estava pertinho do lugar, e eu já ia voltar pelo caminho, porque eu não estava acreditando que eu já ia chegar, o lugar estava meio estranho, mas o GPS estava mandando ir para lá. E aí eu liguei para a irmã, na qual nós íamos fazer uma visita, ela falou, não, você já está pertinho da minha casa, segue em frente, tal. Aí eu tranquilizei meu coração. Mas o que eu estava fazendo? Eu estava desacreditando do GPS. É exatamente isso que acontece na nossa vida cristã. Às vezes nós não acreditamos no GPS da onisciência de Deus. Nós não acreditamos no GPS da sabedoria de Deus. E às vezes Deus mandou fazer isso, professor Evandro, mas eu acho que aqui Deus errou. Não é possível Deus ter mandado eu fazer isso, Gabriel. Eu acho que o GPS de Deus está errado.
Eu acho que tem alguma coisa errada. Eu quero saber mais do que o GPS de Deus. E aí, em vez de eu me submeter à vontade de Deus, eu faço a minha. O que acontece? Quebro a cara. Quebro a cara. Por quê? Porque eu esqueço de que a primeira motivação para a nossa obediência deve ser sabermos quem é Deus. Repita comigo. Quem é Deus? Se você sabe quem é Deus, e por que essa expressão se repete tantas vezes no livro? Eu sou o vosso Deus. Deus queria imprimir na mente do seu povo que o Deus deles era Jeová. Que o Deus deles não era aquela mídia do politeísmo que predominava em toda a região de Canaã e desde o Egito, como o professor Rogério falou aqui. Deus queria que eles lembrassem que o Deus deles era o Deus Todo-Poderoso. O Deus deles é o único, o verdadeiro Deus. E por isso que Deus repete tudo isso. E Deus também, irmãos, queria lembrá-los que o Deus deles era o Deus que eles fizeram uma aliança e prometeram obediência. Êxodo capítulo 19, versículo 8. Lê para mim, João. Êxodo capítulo 19, versículo 8. Mentiroso! A promessa que eles fizeram. Tudo que o Senhor falou, faremos. Eles fizeram aliança e prometeram fidelidade. Eles cumpriram a fidelidade. Logo no capítulo 32 de Êxodo, fizeram um bezerrão para adorar. Esqueceram do que eles prometeram aqui no capítulo 19. Tudo que o Senhor falou, faremos. Mas graças a Deus que isso nunca aconteceu com a gente. Aleluia. A gente sempre promete fidelidade, Zé Carlos, e a gente cumpre fidelidade. Graças a Deus que foi só com o povo de Israel. Nós sempre cumprimos o que prometemos a Deus. Quem pode dizer amém? Glória a Deus por você. Glória a Deus. Primeira razão para obediência, primeiro motivo, é porque por causa de quem é Deus. Antes de você pensar em não obedecer, irmão querido, lembre-se de quem é Deus. Antes de você tentar fazer prevalecer a sua vontade, lembre-se de quem é Deus. Segunda coisa que deve motivar a nossa obediência, letra B. Que coisa maravilhosa! Não só aquilo que Deus é, mas aquilo que Deus faz. Não só fez no passado, mas faz no presente. E esse livro de Levítico, especificamente, como o professor Gabriel falou na semana passada, das festas. Quantas festas tinham? 7 festas principais que o povo celebrava ali. Essas festas eram para o povo aproveitar, se divertir. Muita diversão para todo mundo. O objetivo das festas era esse. As festas eram o quê? Um memorial. Um
memorial de quê, irmãos? Um memorial daquilo que Deus faz. Um memorial da bondade de Deus, um memorial do cuidado de Deus, um memorial da provisão de Deus, um memorial do amor de Deus, um memorial daquilo que Deus proveu para eles. As festas lembravam eles da bondade de Deus. Era o memorial vivo dos feitos de Deus. Olha o que está escrito no verso de número 2 do capítulo 26. Olha para a sua Bíblia. Levítico 26, 2. Guardareis os meus sábados. Guardareis os meus sábados. Observe aí que sábados está no plural. E eu concordo com o professor Warren, que ele diz que sábados aí não se referia especificamente ao dia de sábado, mas se referia a todos os sábados que eram instituídos através de todas as festas, todos os dias festivos e religiosos que servia como memorial. Por isso a palavra aparece no plural. Guardarei os meus sábados. Uma forma de se referir a todos esses memoriais. Segunda razão, então, que deveria motivar a obediência do povo nesse capítulo de número 26 é o quê? Por causa do que Deus fez. Terceira razão. Por causa do lugar onde Deus habitava. E onde que Deus habitava? No meio deles, através do tabernáculo. Então eu vou pular, porque isso aí todo mundo já estudou, já sabe perfeitamente. Letra D. Por causa daquilo que Deus prometeu. E aqui merece um destaque. Aquilo que Deus prometeu. Queridos irmãos, nesse capítulo existe promessas de recompensa, sim ou não? Sim. Do verso 3 ao verso 14 são as promessas. Aliás, do verso 3 ao verso 13 são as recompensas. São as recompensas da santidade. Deus está prometendo fazer algo se eles obedecessem a Ele. E eu gostei da analogia que o professor trouxe aqui, ao comentar esse capítulo, que ele diz que, como Israel era tão criança, tão menino, a melhor coisa da gente lidar com criança é a gente prometer alguma coisa. Né? Quando meus filhos eram pequenos, eu fazia promessa, vou te dar isso, vou fazer aquilo, se você for bem na escola, se você for fazer aquilo, vou comprar esse presente, vou fazer aquilo outro. Quem já fez promessa para os seus filhos? Então não era só eu. Você também já fez promessa. Promessa de recompensa. Mas eu também fazia promessa de castigo. Se você não fizer isso, você vai ganhar uma recompensa, umas boas correadas. A disciplina. Então, nós pais prometemos tanto a recompensa, quando nós prometemos o castigo. Mas nesse primeiro ponto, eu quero lembrar só para os irmãos que as recompensas, didaticamente, elas podem ser divididas em 3 grupos. Olha aí na sua apostila. Primeiro, recompensas relacionadas ao quê? Prosperidade material do povo. Está aqui no verso de número 3 a 5. Irmãos, aquela sociedade era uma sociedade diferente da nossa. Era uma sociedade, toda a atividade deles era centrada na agricultura e na criação de animais. Então, tudo que Deus prometesse fazer para a economia, para a vida deles, em termos materiais, tinha que estar relacionado à agricultura, à criação de animais, porque essa era a sociedade da época.
Não vamos ver todas elas, para a gente ganhar tempo. A segunda garantia estava relacionada aqui à vitória. O que mais eles tinham era Eles estavam ali, no deserto, e depois tinham que chegar até Canaã, e para chegar em Canaã tinha todos aqueles habitantes ali. Quem passou pelo Seabe lembra muito bem. O período de conquista começa lá em Josué, até eles conseguirem conquistar toda a terra de Canaã. Tinha muito inimigo? Tinha. Então Deus promete aqui para eles vitória. Se vocês forem obedientes, vocês terão vitórias. Vitória contra os inimigos. E aí, lembro mais, provoco a sua memória aqui no livro de Juízes, por exemplo, nós vemos um tempo de desobediência, e por causa da desobediência, o que acontece com o povo? Derrota contra os seus inimigos. Era um alto e baixo que acontecia. E a última garantia que nós temos, qual é? A presença de Deus entre o povo. Vamos ler verso 11 e 12 de capítulo 26. Lê para mim, João. Verso 11 e 12 do capítulo 26. Olha que promessa maravilhosa. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Glória a Deus. Deus está prometendo, então, aqui que uma das consequências, uma das recompensas da obediência seria o que? A constante presença dele no meio do povo. E essa era uma promessa fantástica. Ele não seria um Deus ausente, muito pelo contrário. Ele estava assegurando que estaria dirigindo a vida do seu povo. Ele estaria no meio do seu povo. Ele estaria suprindo a necessidade do seu povo. Esse é o nosso Deus. Não é um Deus ausente, como ensina uma doutrina, que eu esqueci o nome agora, que coloca Deus como um ser distante e que não se interfere mais nos assuntos aqui da terra. Quem lembra aí, me fala. Mas o certo é que essa não é a figura de nosso Deus. O nosso Deus é um Deus presente. É um Deus que age, que interage, que atua, que providencia, que cuida, que guarda. E isso nos mostra. Então, santos irmãos, diante de todas essas motivações para a obediência, só nos resta uma coisa: ficarmos convencidos da necessidade que temos. O deísmo, isso mesmo, deísmo. Doutrina que ensina que Deus abandonou os seres humanos, está distante, só assistindo tudo de camarote, e a gente aqui embaixo que dê o nosso jeito. Exatamente, deísmo. Certo, então o primeiro motivo, primeira responsabilidade é a obediência. E eu falei que a obediência é a nossa primeira responsabilidade, descrita aqui no capítulo 26, e dei para vocês 4 motivos, 4 razões que servem para motivar a nossa obediência, e que aparecem onde? Aparecem aqui no texto. Todas essas recompensas aparecem aqui no texto, desde quem é Deus, o que Deus faz, e o que Deus recompensa o seu povo, e até as punições que Ele dá em se tratando da nossa desobediência. Segunda coisa que nós devemos, como nossa responsabilidade, está no número 2. Qual é a nossa segunda responsabilidade? Submeter-se à disciplina do Senhor.
partir do verso de número 14, no capítulo 26, ele vai começar a falar dos castigos. Dá uma lidazinha, só vamos ler aqui, verso 14 e 15. 14 e 15, vamos ler junto, do capítulo 26, mas se, olha o se de novo aí, olha o se de novo, mas se me não ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, se os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, bem, tá bom, só até aí. Aí começa, então, o longo rol de castigos e disciplinas. Bem, se vocês não ouvirem o que eu falo, se vocês não se submeterem aos meus mandamentos, vai acontecer isso, 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 isso e isso e isso com vocês. Deus começa a relacionar o que aconteceria. Queridos irmãos, isso era o que? A disciplina de Deus. Observe aí, dentro dessa questão da disciplina, que o texto, o segundo parágrafo, o texto descreve seis períodos de... Está aqui nesses versos que nós destacamos. 6 períodos de disciplina, ressaltando que existe entre eles uma gradação. E o último período da disciplina é o mais rigoroso. Nos 5 primeiros, Deus castiga o povo em sua própria terra, mas no último, no 6º juízo, o povo é levado para fora da terra, a dispersado entre as nações. Quando você lê, irmãos, esses versículos, nós precisamos prestar atenção e destacar o seguinte: esses versículos, primeiro, mostram que existia uma gradação entre as punições. Primeiro uma advertência, depois um tapinha na mão, depois uma coça de vara. A disciplina ela tinha uma gradação. Por que a disciplina tinha uma gradação? Quem se atreve a uma resposta? Porque a disciplina ia se tornando cada vez mais severa. Hã? Por que nós disciplinamos o nosso filho? Joãozinho, não faça isso, Joãozinho. Se você fizer, você vai ficar de castigo. Aí o Joãozinho fez. Aí o papai, a mamãe, Mariazinha, você fez o que não era para fazer. Papai novamente fala. Aí a Mariazinha fez. Aí agora vai ficar de castigo. Assim como na educação dos filhos, a disciplina também ela é proporcional, ela vai aumentando com o passar da idade, com o passar do erro. A disciplina de Deus aqui não é para destruir o povo. A disciplina de Deus é para salvar o povo, ou seja, é para produzir no povo o arrependimento, é para produzir no povo o quebrantamento. Então ele vai apertando, ele vai arrochando, ele vai aumentando a gradação do povo, porque Deus corrige e açoita a todo o seu filho, a quem ele ama. E a disciplina para o povo era para conduzi-los ao arrependimento. Olha o verso de número 40 e o verso de número 41. Olha para a sua Bíblia. Verso 40 e 41. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, e a iniquidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo,
pelo que também fui contrário a eles, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, e o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem eles por bem castigo da sua iniquidade. Aí ele começa, então, aí ele fala do que ele vai fazer com o povo se houver arrependimento. Então, irmão, por que o castigo era gradativo? Porque Deus queria conduzir o povo ao arrependimento. Vamos estudar agora, estamos estudando os profetas maiores e menores. Qual é a mensagem dos profetas? Arrependei-vos. Se arrependam que o juízo cessa. Se arrependam que o juízo acaba. A mensagem de Deus era que o povo se arrependesse, para que não experimentasse ou não continuasse no juízo. Essa era a mensagem de Deus. Até mesmo no nosso tempo, até mesmo nos nossos dias, existem situações que acontecem na sua vida, na minha vida, que é Deus querendo te mostrar alguma coisa que você precisa abandonar e que você precisa corrigir. E Ele está permitindo aquilo ali porque Ele não quer te destruir, mas Ele quer te tratar. Ele quer que você enxergue que a vontade dEle é melhor para a sua. E você está falando, Senhor, faça a minha vontade. E Ele fala assim contigo, você não sabe o que quer. Irmão, a pior ação que a gente pode fazer é essa. Jesus, cumpra a minha vontade. Essa é a pior ação que o crente pode fazer. Porque Jesus ensinou a orar exatamente o contrário. Pai nosso, que está, seja feita a minha vontade. E o Senhor fica assistindo daí. É assim que está dizendo? Seja feita. A vontade dele é tão que ela é até classificada. Ela é boa, perfeita. E a nossa? A gente nem sabe o que quer. Você pensa que quer e não quer. Aliás, sabe como a Bíblia descreve a nossa vontade? Jeremias fala, enganoso é o coração do homem. Você pensava que precisava, mas não precisava. Você pensava que queria, mas não queria. Você gastou tempo orando a Deus, aquilo que nem precisava, e aquilo que Deus não te deu, porque Ele sabia que se te desse, ia te destruir. Então, irmãos, fica quietinho e desfruta da vontade de Deus. Ela é muito melhor para a nossa vida. Pode fazer como balão, ficar tentando a Deus, insistindo, você quer ir? Então vai. Mas arque com as consequências. Vou pular aqui, o quarto, a responsabilidade nossa é manter nosso compromisso com Deus. Repita comigo, manter. Capítulo 27 de Levítico fala exatamente dos votos. O que é um voto se não um compromisso? E é interessante que nesse capítulo de número 27, aparece um princípio fundamental nesse capítulo, que é isso que ele tem por propósito nos ensinar nesse capítulo de número 27. Olha aí, o primeiro parágrafo aí desse último ponto. O que esse capítulo quer nos ensinar? É que nós devemos lembrar que nossas promessas a Deus devem ser tão invioláveis o quanto sua aliança conosco. Quantos têm consciência que vivem debaixo de uma aliança que fizeram com Cristo? Você tem consciência que você fez uma aliança com Cristo? Ontem eu fiz um casamento lá em Campo Grande. E, aliás, foi muito estressante, porque eu saí daqui 5h30, pensando que ia chegar lá cedinho. E peguei um trânsito horrível, e eu já estava preocupado. Meu Deus, a noiva chega e o pastor não chega.
vou virar chacota, porque quem atrasa é a noiva, e não o pastor. E eu fiquei no carro nervoso, que nunca que chegava. Mas aí, graças a Deus, cheguei. 5 minutos de atraso, mas cheguei. Não, a noiva, eu não sabia, a noiva já estava lá o dia todo, esse negócio. O dia da noiva, a noiva já ficou lá. Eu falei, misericórdia. E chegou lá, a noiva fez um compromisso, ela fez um voto para o seu noivo, e o seu noivo fez um voto para com ela. E eles prometeram todas aquelas promessas que a gente faz no momento do casamento. Ali foi feita uma aliança daquele homem com aquela mulher. E eles foram unidos pelos sagrados laços do matrimônio. Todo cristão faz parte dessa aliança, na qual Cristo nos chamou para pertencermos. E nessa aliança, quando Ele nos chamou, nós, assim como o povo, lá em Êxodo 16, nós juramos a Ele, João, fidelidade. Jesus, o Senhor me salvou. Ai, que maravilha. Eu vou ser fiel ao Senhor todos os dias da minha vida e vou obedecer à sua vontade. Quando você recebeu no seu coração a palavra de Cristo, você fez com Ele uma declaração de fidelidade nessa aliança que Ele estabelece conosco. E o que Deus espera de nós, irmãos? O que Deus espera de nós é que os termos dessa aliança sejam invioláveis, assim como os termos da aliança dele para conosco. Que a gente fale assim, tudo que o Senhor falou, faremos. E de fato façamos. Ele espera isso de nós. Só que às vezes a gente quebra os nossos votos da aliança. Vou pular agora para a última parte da aula para a gente encerrar. O que eu fiz agora? Um panorama do capítulo 26 e 27, de forma muito rápida, muito sucinta, e eu aconselho que você leia essa apostila em casa, porque eu fui falando, pulando, e de acordo com o nosso tempo, mas eu fiz questão de detalhar bem no seu roteiro, para que você leia em casa esse material e tenha em mente esse capítulo 26 e esse capítulo 27 de Levítico, as recompensas da santidade. Mas só que, não esqueça, eu não escrevi, mas está implícito. Se tem recompensa pela santidade, tem consequência pela desobediência. Está aqui. Para a gente encerrar, agora eu quero falar com vocês algumas lições, algumas verdades práticas que nós tiramos desse livro de Levítico para a gente fazer o fechamento dele. Lembra que na primeira aula eu falei para vocês que esse não era um livro arcaico, não era um livro esquisito, não era um livro desconectado. Esse é um livro espiritual, de verdades eternas, de verdades espirituais, que edifica a nossa vida. Então vamos ver alguns princípios que estão resumidos nesse livro. Letra A, leia para mim. Queridos irmãos, se Deus não achasse importante esse tema, se Deus não achasse importante esse assunto, não teria um livro inteiro da Bíblia falando sobre ele. Aliás, não só um livro, mas não teria diversas partes da Escritura abordando esse assunto. Por que isso é importante? Porque está na Bíblia. Por que isso é importante? Porque Deus acha importante. O cristianismo moderno, o cristianismo contemporâneo, tem esquecido
da relevância desse tema. As pessoas acham que pode servir a Deus. Um dia é crente, no domingo é crente, na segunda-feira não existe diferença nenhuma entre a vida dele e a vida do ímpio. Não se deu conta ainda dessa realidade que Levítico trata. É importante para Deus. Letra B. Por que a santidade é importante? Porque o nosso Deus é um Deus. Não precisava dizer mais nada, como eu não vou dizer, porque já está implícito e também já está escrito aqui. E terceira razão que o tempo não permite. Letra C. Isso parece um silogismo, mas na verdade é um raciocínio lógico. Se a santidade, se Deus é santo, obviamente que Ele espera que o seu povo seja santo. E Ele fala isso. Lembra lá em Levítico como os versículos que estão destacando lá, onde Deus exige do seu povo isso? Aliás, a palavra santidade, as suas expressões conectas, se não me falha a memória, se repete no livro, quantas vezes? 152 vezes. É bastante coisa para um livro. Letra D. Qual altar? No tabernáculo tinha 2 altares. O altar do holocausto, que ficava do lado de fora, no átrio. E o altar do incenso, que ficava no lugar santo. Qual o altar que a santidade começa? No altar do... No altar do holocausto. No altar do holocausto, onde o animal era imolado, o sacrifício era feito lá pelo pecado. Depois, o sumo sacerdote pegava o sangue e ia lá dentro. Mas o altar do holocausto era o local aonde o cordeiro era sacrificado e era morto. A santidade sempre vai começar no holocausto. O primeiro passo para a vida de santificação é nós reconhecermos que Cristo morreu na cruz, pagando o preço dos nossos pecados. Esse é o primeiro passo. Não vou comentar, mas você leia depois. Letra E. Qual a conexão que existe entre santidade e disciplina? Eu fiz uma pergunta para vocês. É para você me responder. Qual é a conexão que existe entre obediência, entre santidade e disciplina? Nós somos estáticos nesse processo de santidade. Como nós começamos no início da nossa fala, há uma responsabilidade nesse processo. A parte que cabe a Deus, mas a parte que cabe a cada cristão. A nossa disciplina, o nosso exercício como pessoas que amam a Deus e pessoas que querem se separar para Deus. Eu gosto da linguagem de Paulo aos Colossenses, quando ele fala: mortificai os vossos membros. Mortificai a vossa vontade. Para fazer a vontade de Deus, exige do ser humano de si. Ele nos dá os elementos.
Mas o uso desses elementos, nós que fazemos. Nós temos o Espírito Santo, nós temos sua palavra, nós temos Cristo, nós temos tanta coisa que Ele nos deixou para nos propiciar, nos proporcionar uma disciplina em prol da sua vontade. Letra G. A santidade não é uma questão particular. Uma das coisas que a gente aprendeu em Levítico, irmãos, é que o pecado de um tem consequência para vários. Assim como a santidade de um tem consequência. Assim como que cada um de nós ajudamos uns aos outros nesse processo de servir a Deus, nesse processo da santificação na igreja. Quando nós estamos no corpo, quando nós estamos na igreja, a nossa vida, os nossos dons servem para abençoar uns aos outros. Então, a santidade não é uma questão particular, exclusivamente individual. Letra H. Isso é muito lógico, né? Santidade glorifica a Deus. E a santidade significa, então, viver para agradar. Não é para ser reconhecido pelo irmão, não é para agradar o irmão, não é para mostrar que você é mais santo, que você tem mais dons, que você fala em mais línguas. Não! A santidade é para agradar a Deus. Então significa dizer que o espírito do fariseu, ele não pode passar por nós, porque os fariseus, eles estavam preocupados em serem reconhecidos como pessoas espirituais. Ele tocava a trombeta quando dava a sua oferta. Quando ele jejuava, ele ficava todo arrebentado, todo acabado, para todo mundo ver que ele estava jejuando, porque eles queriam ser vistos pelas pessoas. Esse é o padrão? Não. E mesmo quando ninguém está nos vendo, eu estou sozinho, estou de férias, estou longe, ninguém está me vendo, ninguém me conhece, estou em outro país, estou em outro lugar. Mas a minha vida não é para agradar, em primeiro lugar, as pessoas. O primeiro destinatário da minha vida de santidade, quem é? Quem é? Quem é? Deus. Deus. Quando ninguém me vê, Deus me vê. A minha preocupação em agradar deve ser a Deus. Levítico deixa claro isso, a nossa preocupação de agradar a Deus. Devemos viver em santidade não para ser reconhecido como pessoas santas, mas a fim de agradar a um Deus santo, vivendo diante dele aberta e sinceramente, sem ter o que esconder ou temer, lembrando que esta não é uma tarefa fácil, pois exige disciplina e determinação de viver para agradar a Deus. Qual é o chamado de Levítico? O chamado de Deus para a santidade. E é a Ele que nós nos curvamos, e nós reconhecemos a importância desse chamado, compreendendo aquilo que nós destacamos bem nesse curso. Santidade não é apenas um relacionamento vertical. Santidade fala de relacionamento vertical, sim, mas
também de relacionamento horizontal. O mandamento é amar a Deus, mas é amar ao próximo. Então, não pode existir santidade quando eu estou só preocupado em agradar a Deus, porque se eu estou preocupado em agradar a Deus, eu estarei preocupado em servir aos meus irmãos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, que a mensagem de Levítico fique no seu coração e que você possa guardar esses tesouros para a sua vida e ajudar outras pessoas a ouvirem o chamado de Deus e se submeterem a Ele. Amém.